Boa noite a todos os torcedores que também estão acompanhando essa coletiva, todos os membros aqui da imprensa goiana. A permanência do Lepo, sem sombra de dúvidas, ela era de extrema importância. É um atleta que tem excelentes performances no clube, é um atleta que está totalmente integrado dentro do elenco, que tem uma importância também moral, familiar, de amizade dentro do elenco. O Lepo não é só um atleta importante tecnicamente, mas também é um dos atletas que tem uma representação muito grande dentro do elenco. E desde que chegou a proposta e que o Vitória nos notificou, na verdade o Vitória fez certo, né, não fez errado, estava em contrato, eu sentei com o atleta, né, conversamos muito com a comissão técnica, todos nós entendíamos o tamanho da importância da permanência desse jogador e sentamos para fazer uma conversa longa e ele se mostrou muito feliz aqui, que ele queria muito ficar. Todos sabem que o Lepo viveu um momento muito difícil há alguns meses atrás com o filho, né? Então, até nós estamos falando aqui de Dia dos Pais, né? A gente sabe, eu sou pai, eu sei o quanto é importante. O Lepo viveu um momento muito difícil e ele reconhece o quanto o Goiás, o quanto o grupo foi importante para ele e para a família naquele momento, né? Então, eu acho que isso também pesou muito na decisão dele, e a decisão do Lepo foi de permanecer no grupo, de buscar o acesso e, quem sabe, o título junto da equipe dele, que ele é tão bem aceito. O Rafael Macedo está desejando Feliz Dia dos Pais, então aproveito para desejar para o professor também, para todos os pais que estão nos assistindo. A pergunta dele é mais para você fazer um balanço mesmo da sua trajetória no clube. Aproveito até para emendar. Como que você descreve a sua relação com o clube nessa altura do campeonato, a todo esse tempo que você está aqui? Olha, eu sabia que quando eu cheguei, não seriam dias fáceis, né, principalmente no início. Eu vinha de 11 anos no futebol paulista, com uma outra forma de fazer futebol. Eu vinha de um clube que era uma SAF, né, um clube de dono, e cheguei nesse clube gigante, né, um clube o maior do Centro-Oeste, sem sombra de dúvidas. É um clube que tem uma representação dentro do Centro-Oeste do Brasil muito grande e também nacional, e sabia também o tamanho da responsabilidade. Organizar o Goiás, organizar o futebol, fazer um futebol mais profissional, fazer um futebol pensando mais no futuro, e eu sabia que, ao mesmo tempo, os 3 pontos tinham que vir no final de semana, senão a gente fala que não tem paz para trabalhar, né? Mas eu tive o apoio de muitos aqui dentro, e isso é muito importante para minha posição, por exemplo, dentro do futebol. A tomada de decisão do diretor de futebol, ela impacta diretamente no ano do clube, né? O ano passado eu cheguei na metade do ano, né, fim do estadual para o começo do brasileiro, um momento um pouco mais difícil. Esse ano nós tivemos a possibilidade de planejar o ano juntos, né? O Lucas não fez nada sozinho, mas junto da equipe que existe internamente, e nós pensamos um 2025 como um todo, e eu acho que isso foi a grande diferença. A grande diferença foi planejar, executar e agora talvez colher tudo aquilo que nós pensamos para o Goiás como um rumo e como um caminho para buscar o acesso. Lucas, boa noite. Nesses jogos que o Goiás fez com o Vila Nova, teve um jogo no Campeonato Goiano, que teve um pênalti para o Vila Nova, inclusive o Anderson hoje era o 4º árbitro aqui, sim, que só ele viu. No jogo, no turno aqui, teve uma falta em cima do Arthur Caíque, que o juiz não deu, e no contra-ataque, o uruguaio lá do Vila Nova, acho que não está nem lá mais, fez o gol. Exato. Pode ser coincidência ou pode não ser, né, por tudo que acontece no futebol. É algo que preocupa a diretoria do Goiás, essa questão de arbitragem, por tudo que aconteceu aí esse ano, nesse clássico de sábado lá no Vila? Acho que você viveu tudo isso aqui junto, né, acompanhando, né, tudo bem próximo. Isso com certeza preocupa, mas eu tenho certeza absoluta
que hoje o representante da arbitragem nacional chama Rodrigo Simas, que é um ex-árbitro, que representa a CBF quanto a isso. Ele vai tomar todo o devido cuidado, né, para que a gente tenha nesse clássico, num jogo tão quente, tão difícil como vai ser e como sempre é aqui, ele tome o cuidado para que o árbitro seja um árbitro preparado, uma equipe preparada para a altura desse jogo, né? Porque realmente nesses 2 jogos que você acabou de frisar, o Goiás foi prejudicado, né? O jogo do Serra Dourada, então, nem se fala, né? Um pênalti escandaloso, uma coisa que nem quero voltar nesse assunto, porque a nossa energia está tão boa que eu não quero voltar nesse assunto, não. Mas eu tenho certeza que a CBF vai se preocupar muito, e ela sabe o tamanho que representa o clássico aqui no Centro-Oeste, e o quanto que é importante escalar um árbitro e uma equipe que esteja preparada para um jogo tão nervoso como vai ser. Lucas, boa noite. E pegando o gancho dessa resposta sua aí, só com relação ao Anderson hoje, a CBF chegou, de repente, a consultar o Goiás. Goiás tem algum problema ainda do Goiás com o Anderson? Né? Algum tipo de consulta foi feita nesse sentido? Ou a escala dele chegou a ser uma surpresa para o Goiás, para a direção do Goiás? E uma outra situação, o Zé Hugo saiu, né? E o Pedrinho se contundiu. Você está buscando mais atacante para o Mancini? Isso é fato nesse momento? Mais reforço vai chegar para o Goiás na janela? E tem alguma situação de um outro atleta saindo ou não? Boa noite, André. Essa questão do Anderson ter sido escalado para o jogo nos pegou de surpresa, confesso, porque na época foi um problema muito grande, né? Gerou uma animosidade muito grande, né? Foi um jogo muito importante, onde ele errou, e errou feio, de uma forma grotesca, né? E nos pegou de surpresa. Mas eu vou preferir falar um pouco mais para frente. Nós vencemos o jogo, como o professor falou, e isso é importante. Em relação à lesão do Pedrinho, o atleta realmente teve uma lesão na inserção do reto femoral, uma lesão que ainda a gente não conseguiu analisar o tamanho, a extensão dela, porque nós acabamos fazendo uma ressonância logo no dia da lesão, e geralmente não se faz isso, porque a imagem pode vir um pouco borrada, e a gente pode não, talvez, entender a realidade da lesão. Então, nós vamos analisar dentro dos próximos dias. A gente acredita que não seja algo que vá tirar ele por muitos jogos, né? Eu tenho conversado muito com o professor Mancini, com toda a comissão técnica. O nosso desafio hoje é manter a nossa equipe centrada e focada. A janela, ela sempre mexe com várias situações, né, de atletas e de tudo, comissão técnica, e o mercado ele é agitado, né, por si só. Mas nós montamos uma equipe, acho que muito unida, muito preparada para buscar esse acesso, e hoje a gente não vai buscar nada, a não ser que exista uma perda significativa daqui até o final da janela. Pode ser que exista, porque existe sim algumas solicitações de equipes de Série B, de atletas nossos, que talvez não estão tendo tanta oportunidade, né? Isso faz parte, mas hoje eu ainda não consigo te cravar algo desse tipo, mas pode ser que exista uma ou outra saída ainda antes do fechamento da janela. André, minha pergunta vai até na linha de algumas anteriores, para confirmar, então, o Lepo, no caso, ele está garantido no Goiás para o restante da temporada, e o Pedrinho, a mesma situação também, garantido para o restante? Pedrinho está garantido. Pedrinho tem um contrato extenso com o Goiás até dezembro de 27, a não ser que venha alguém aqui e pague a multa nesse momento, né? Então, em relação ao Lepo, o Lepo deixou claro já para o Vitória que não vai aceitar a proposta, assim como já declinou formalmente. Agora a janela é até 2 de setembro, né? Então, mas eu acredito que o Lepo permaneça com certeza absoluta. Ele está muito engajado, você vê o nível técnico dele que ele vem apresentando nos jogos. É importante para o jogador quando ele consegue ter uma sequência, ele tem muito a confiança do professor Mancini, e isso ele leva muito em consideração.